Então, pessoal, o que a gente precisa perceber no nosso processo de cura? Como o nosso comportamento, os nossos hábitos, a nossa maneira de pensar, de agir, como isso está atrapalhando a nossa saúde. Porque se nós estamos com problemas de saúde, é porque nós mesmos estamos criando isso na nossa vida. Então, o primeiro ponto é você perceber justamente que você está no centro desses problemas. E o segundo ponto, então, é tentar descobrir como modificar esses comportamentos, ou seja, da onde eles vêm. Porque muitas pessoas chegam aqui reclamando, eu fumo demais, eu tenho hábitos ruins, eu tenho não sei o quê. Eu falei, ok, mas esses são as consequências, são os sintomas do real problema. Então, o que a gente precisa realmente fazer? É focar nas origens, nas raízes. Se você corta pela raiz, depois não cresce mais, não vai aparecer em outra forma de sabotagem, te prejudicando de novo. O nosso corpo é um sistema maravilhoso e que se cura sozinho. Então, o que a gente está fazendo que está prejudicando justamente essa função de autocura do corpo? 20% dos nossos problemas podem sim vir de origem genética, então você pode ter problemas já desde que nasceu, algumas deficiências congênitas, ok, mas 80% das nossas doenças e sintomas são dos nossos hábitos, dos nossos pensamentos, da forma como a gente se alimenta, são das nossas escolhas e nossas decisões. Por que os nossos traumas influenciam tanto na nossa saúde? Porque devido aos nossos traumas, a gente acaba criando certos comportamentos compensatórios que acabam prejudicando a gente no sentido de tentar nos proteger para evitar esses novos traumas ou que se repitam aquelas histórias. Então a gente acaba tomando ou comportamentos de compensação ou então de autossabotagem e prejudicar mesmo, tipo, quando você cria vícios, essas coisas assim, para tentar amenizar essa dor causada pelo trauma. Pense você como uma criança indefesa nesse mundo, dependente, carente, querendo, na verdade, necessitando de atenção e cuidado. Se você for pensar, é meio que geral que os pais, avós não tinham nem acesso a tanta informação ou ao que fazer, acabavam repetindo vários padrões tóxicos, que eu já falei aqui em vários vídeos sobre isso. Então, essa forma de criar gerou muitos traumas. E uma coisa que a gente vai entendendo com o tempo é que os traumas são relativos. Então, quando você vai conversar com outra pessoa, às vezes, sobre algum problema, e você pensa, nossa, mas que problema pequeno, por que ela tá reclamando, sendo que tem coisa muito pior, eu já passei por muito pior. Quando as pessoas são super protegidas, né, ou que não tiveram grandes situações problemáticas ou intensas de dor pela vida, qualquer coisa, ou enfim, a referência delas de dor ou de muito ruim, é muito pequena. Então, para ela, aquilo que para você é minúsculo, para ela é gigantesco, porque foi o pior que ela passou. Já pessoas que acabaram, às vezes, passando por abusos, traumas muito mais fortes e intensos, criam uma certa força e resiliência a mais, porque sabem que elas sobrevivem. Não que seja bom passar por traumas, que isso te deixa forte, mas sim que a noção e a relatividade dessas dores é muito realmente proporcional a cada pessoa, então não dá pra gente julgar a dor do outro. E é justamente na nossa primeira infância, por exemplo, que a gente tá muito vulnerável, dependente, a gente realmente precisa dos pais ou dos cuidadores para tudo, que a gente vai criar algumas coisas muito marcantes na nossa personalidade. Por quê? Porque você é muito vulnerável, então qualquer dificuldade ou negligência dos teus pais com o teu cuidado, com a tua dependência, vai fazer com que você se culpe. Porque é uma questão assim, a criança sendo vulnerável e dependente, ela sempre vai priorizar o bem-estar dos pais do que o seu próprio, porque ela pensa, eu dependo deles para existir, eu preciso que eles fiquem felizes com a minha personalidade, com o meu jeito de ser, senão eu vou ficar na rua sem ter o que comer, sem ter onde dormir. Então isso é muito instintivo que a criança realmente sinta que ela precisa satisfazer os desejos e as vontades e as necessidades dos pais justamente para que ela receba então esse cuidado e não que deveria ser algo simplesmente natural. Então é natural que você criança ou que qualquer criança seja dependente, precise de carinho, de atenção, de comida, de cuidados, de instrução, infinitas coisas que ela é totalmente necessitada mesmo.
Só que a gente sabe que, às vezes, por inconsciência ou ignorância de várias gerações passadas, que nem se falava sobre isso, sobre uma educação consciente, neurocompatível, enfim, isso faltou, e faltou generalizado, e em alguns casos chegou a ser extremamente abusivo, e em outros você vê que foi inconsciência e ignorância dos pais, que apesar de amarem muito, não sabiam como lidar então com essa criança necessitando de atenção. Então não é nem a questão de culpar ninguém, e sim de você entender por que você acaba criando essa personalidade ou esses trejeitos que acabam sendo então prejudiciais para você, que na verdade seria uma forma de proteção da tua personalidade para que você consiga sobreviver e se adaptar aonde você se encontrar, agradando os outros. Então qual é o ponto-chave desse vídeo aqui? Isso foi uma introdução para que vocês entendam o que vai acontecer agora. A nossa personalidade então vulnerável, para se proteger dessas situações que ela não sabe lidar e principalmente que geram muita dor, muita culpa, muita vergonha, essas sensações e sentimentos que são horríveis de se sentir, que todo mundo quer fugir, fingir que eles não existem. Então, para a gente não ficar sentindo, e principalmente os traumas que acabam gerando muita dor, uma dor insuportável, esse trauma gera uma resposta na nossa personalidade que seria uma fragmentação. A gente pode até levar para uma questão de polaridade, tipo uma polaridade positiva de proteção e a polaridade negativa, que é realmente a origem, a culpa, a vergonha, que gera então essa resposta protetiva. Então, esses fragmentos vão funcionar de diversas formas e é assim que você pode descobrir aonde está a raiz dos seus problemas. Então, por exemplo, os seus pais eram muito ocupados, eles não conseguiam te dar a atenção que você necessitava, necessidades básicas, mas a tua criança não entendeu, então você criou uma personalidade totalmente independente. Eu não preciso de ajuda, eu me viro sozinha, eu faço tudo o que eu quiser, a hora que eu quiser e ninguém precisa me ajudar nunca. E aí você se sobrecarrega, obviamente, e acaba criando várias consequências e sintomas dessa questão de lidar com tudo sozinho, que todo mundo precisa de ajuda, né? Outra questão, por exemplo, você se sentiu muito mal nutrida afetivamente quando você era criança. Parecia que faltava aquele sabor da vida, aquela coisa mais, né, aquele brilho. E aí o que você faz? Você cria compulsões por doce, compulsões por, né, vários tipos de coisas que te nutram nesse sentido de que você tá tapando um buraco. Ou então você sofreu muita culpa ou vergonha por ter um corpo um pouco diferente, ou repressão sexual, qualquer coisa assim. E aí hoje você ou vai pra polaridade de ser extremamente sexualizada, ou vai pra polaridade de simplesmente se fechar e ter travas nessa questão sexual. Enfim, existem infinitos exemplos e na verdade você vai ter que investigar as suas próprias, né? Vai ser a questão do perfeccionismo também, por exemplo, de limpeza, de perfeccionismo, tem muito a ver com isso, de se culpar ou achar que você é sujo ou imperfeito e foi por isso que você não recebeu a atenção que você necessitava. Então, quem sabe se você fizer tudo direito, se você deixar tudo limpinho, se você for extremamente perfeita e limpa, as pessoas vão gostar de você, né? Então, tem várias questões nesse sentido, mas é sempre importante tentar buscar a outra polaridade do teu comportamento. O comportamento acaba se tornando então essa compensação, mas a raiz é quem a gente precisa buscar. Então basicamente é você se questionar quais são as suas maiores vergonhas, as suas maiores culpas, da onde que elas vêm e como que o teu comportamento acaba compensando então essas verdades secretas escondidas de você mesmo. E tem que ser muito honesto mesmo, são coisas às vezes que para uma criança eram terríveis, mas que se você olha agora com um olhar um pouco mais maduro, de adulto, que está tentando entender o que aconteceu, isso se dissolve, entende? Isso é integrado na tua personalidade, aí para de ser essa compensação inconsciente e fora do teu controle. Também isso vai ser entender racionalmente, né? Você está entendendo com a tua lógica o que aconteceu, por que aconteceu, como você respondeu. Mas para essa sensação sair do teu peito, essa dor sair de você, realmente é só sentindo. É lidando com isso, é deixando isso vir à flor da pele, para que se libere então do teu corpo e que você não fique carregando esse peso contigo. Então, a parte de entender é um pouco mais fácil, no sentido de se você for honesto com você mesmo. Agora, a parte de sentir já é um pouco mais difícil, as pessoas têm muita resistência e normalmente buscam várias formas de anestesiar essa dor, essa culpa, essa vergonha,
tudo que estão sentindo. Então é importante não anestesiar e sentir mesmo, mas com essa intenção de que esteja sendo liberado, que você não carregue mais isso contigo. E quanto mais você integrar e aceitar essas partes mesmo defeituosas sobre você mesmo, mais você vai adquirir esse amor, esse carinho, esse cuidado, e aí os teus hábitos que te prejudicavam antes agora vão começar a trabalhar ao teu favor. Então, como que eu posso fazer para compensar isso? O que em mim ficaria mais satisfeito? Como eu poderia tornar essa minha vulnerabilidade um pouco melhor, um pouco mais lapidado? O que eu posso fazer a respeito disso que eu estou descobrindo sobre mim mesmo? Então é basicamente esse trabalho que deve ser feito, né? E o resultado vai ser sentido que ele é muito compensador. Você acaba se sentindo mais disposta, mais livre, mais espontânea, mais você mesma, sem sentir culpa por ser quem você é. Você começa a ser mais livre para modificar do jeito que você sentir à vontade. Então, a recompensa depois, porque eu sempre falo para os meus pacientes aqui, não é agradável você sentir o que você precisa sentir, mas quanto mais você acumula e nega, mais desconfortável vai ficar. Então, em algum momento você vai ter que ter um espaço para algo desconfortável na tua vida e que isso seja bem trabalhado e elaborado para que não fique se acumulando. Então, você sente, você passa por isso, elabora, mas isso vai embora. Então você vai se limpando e descarregando, assim abrindo espaço para novas experiências, novas personalidades, novos vocês, várias versões mais felizes, mais completas de você mesmo.